Fala, turma! Na aula de hoje, nós vamos discutir sobre suporte básico de vida cardiovascular. Nós discutiremos aqui esse suporte básico ao adulto, ao adolescente, à criança e ao bebê, tá? Vamos lá comigo. Antes da gente falar sobre o suporte básico de vida, é importante que nós falemos um pouco sobre biossegurança. O que seria essa biossegurança? Biossegurança nada mais é do que o conjunto de condutas que visa proteger o socorrista, tá? Aquele que está prestando assistência direta ao vitimado, tá? Por que é importante a proteção, essa autoproteção? Para evitar que danos aconteçam a esse socorrista. Por exemplo, o socorrista ele não utilizou máscara durante o atendimento. O paciente eliminou alguma gotícula, algum aerosol pelas vias aéreas. Tem alguma doença respiratória, por exemplo, aí vou dar um exemplo para vocês, tuberculose. Já contaminou o profissional. Tá? O profissional vai atender uma intercorrência sem luva. Tem um paciente que está sangrando, então ele vai ter o contato com o sangue, ele pode se contaminar. Imagina se esse paciente for um paciente soro positivo, você tiver uma lesão na sua pele, você pode ser contaminado. Além da pele, tem a questão das mucosas também, né, que é de fácil contaminação. Então, gente, a biossegurança ela é extremamente importante e necessária para evitar prejuízos para o profissional. Né? Então, aqui alguns exemplos de equipamento de proteção individual que podem ser utilizados. Na nossa área, a gente utiliza muito luva, máscara, óculos de proteção, touca, avental, dentre outros materiais que são utilizados como equipamento de proteção individual. Tá? Conceitos importantes. Esses conceitos mostram para a gente quem é bebê, quem é criança, quem é adolescente e adulto. Tá? O bebê é isso é segundo, gente, a AHA, que é a Associação Americana do Coração. Ela traz isso no guidelines de ressuscitação cardiopulmonar. Então, ela diz para a gente que bebê é aquele que tem menos de 1 ano de idade, tá? Criança tem de 1 ano até a puberdade, certo? E adolescente e adulto é a partir da puberdade de adolescente e adulto, tá? Então, nós temos aí essa divisão de acordo à AHA, tá? Que é a Associação Americana do Coração, no seu guidelines de 2015, que é o mais atualizado nessas bases, tá? Então, vamos fazer um conceito geral aqui. O que é essa PCR? PCR, né, o nome, a sigla PCR significa parada cardiorrespiratória. E o que é essa parada cardiorrespiratória? Ela é a cessação abrupta, ou seja, para de funcionar coração, pulmões e cérebro. Ou seja, é a cessação abrupta das funções cardíaca, respiratória e cerebral. Tá? Então, para repentinamente de funcionar. Então, se o coração ele para de funcionar, ele para de gerar fluxo sanguíneo. O coração é um órgão oco que recebe o sangue da nossa circulação sistêmica para mandar esse sangue para os outros órgãos para oxigenar novamente esses órgãos. Então, se o meu coração para, essa função de bomba que ele tem, né, de puxar esse sangue da circulação e jogar depois esse sangue de novo para essa circulação sistêmica, ela vai deixar de existir. E sabe qual é o primeiro órgão que sofre com isso? O nosso cérebro. Nós precisamos manter fluxo sanguíneo para o cérebro. Por quê? O cérebro é que comanda todo o nosso corpo. Se o cérebro morre, consequentemente o restante do corpo também vai morrer. Então nós precisamos manter fluxo sanguíneo para o cérebro. Daí a importância, gente, do protocolo de reanimação cardiopulmonar que nós vamos discutir já. Tá? Então, quais seriam os sinais clínicos da parada cardiorrespiratória? Os sinais clínicos, nós temos inconsciência, né? A pessoa está inconsciente, ausência de pulso, a pessoa não tem pulso, tá? E ausência de movimentos ventilatórios, ou seja, a pessoa não respira. Ou ela não respira, ou ela tem uma respiração agônica, como o gasp, que não gera fluxo de ar para os pulmões. O que seria o gasp? Como seria essa respiração? Respiração bem superficial. O paciente fica mais ou menos dessa forma. Ó. Mais ou menos assim, essa respiração. Ele respira, trava lá em cima, volta. Não consegue fazer movimentos ventilatórios efetivos. Como deve ser, tá? Movimentos respiratórios efetivos. Ele fica com aquele movimento lá em cima.
Ou seja, ele não está respirando direito. O paciente que está com respiração agônica, que nós chamamos de gasp. Tá? Então, os sinais clínicos da parada cardiorrespiratória são inconsciência, ausência de pulso e ausência de movimentos ventilatórios, que nós chamamos de apneia, ou uma respiração agônica, que nós chamamos de gasp. Certo? Vamos lá. Atenção. É importante vocês atentarem a isso, porque nenhuma situação clínica supera o atendimento na parada cardiorrespiratória. Por quê? É um momento muito drástico na vida do paciente. Ou esse paciente tem a sua situação resolvida, ou ele pode ir a óbito, porque o coração dele está parado. Ele vai deixar de oxigenar órgãos importantes. Então, se essa oxigenação não acontece, consequentemente, ele pode ter principalmente a morte cerebral e a morte dos outros órgãos. Por isso que a rapidez e a eficiência e a eficácia nas medidas, nas intervenções adotadas, elas são importantíssimas, elas são cruciais para que você tenha um bom prognóstico do seu paciente, ou seja, um bom resultado final. Outro detalhe importante, atenção aos danos cerebrais. Por que é importante ter atenção aos danos cerebrais? Porque tempo é cérebro. Por que, professor, tempo é cérebro? Quanto mais tempo eu demoro para iniciar o atendimento ao paciente em parada cardiorrespiratória, mais neurônios morrem, mais células cerebrais morrem. Então, quanto mais células do cérebro morrem, mais chance desse cérebro morrer, ele parar de funcionar. Eu ter uma morte encefálica, por exemplo, por conta da hipóxia, falta de oxigênio para esse órgão. Tá? Então, vamos lá, atenção a esses danos cerebrais. Se o meu paciente está parado e eu iniciei o atendimento dele entre 0 e 4 minutos no momento da parada, meu paciente terá improváveis danos cerebrais. Ele vai ter improváveis danos cerebrais, tá? Porque eu iniciei num tempo bacana, num tempo ideal. Se eu iniciar a reanimação cardiopulmonar entre 4 a 5 minutos do início da parada, ele vai ter possíveis danos cerebrais, tá? Não estou dizendo que ele vai ter, ele tem possíveis danos cerebrais. Possivelmente ele pode ter. De 5 a 10 minutos, provavelmente ele vai ter. Então, se de 4 a 5 ele tem possivelmente, ele poderia ter. Não estou dando uma certeza. Mas de 5 a 10 minutos, ele vai ter prováveis danos cerebrais. E acima de 10 minutos, com certeza ele vai ter severos danos cerebrais, inclusive o risco já de morte encefálica. O cérebro morreu, o organismo não funciona mais. Tá? Então é importantíssimo esse tempo que a gente inicia esse atendimento à vítima, ele é crucial para a gente ter um bom prognóstico da nossa vítima. Tá? Aqui nós temos a cadeia de sobrevivência da parada cardiorrespiratória extra-hospitalar, PCRH. Significa parada cardiorrespiratória extra-hospitalar. Nossa aula é apenas sobre parada cardiorrespiratória fora do ambiente hospitalar. Vocês terão momentos para estudar posteriormente a parada cardiorrespiratória intra-hospitalar. Nesse momento, nós vamos discutir apenas a parada extra-hospitalar. Essa cadeia de sobrevivência é uma cadeia que está no Guidelines também, da ARRA, e ela traz para a gente 5 ações que devem ser realizadas durante a parada cardiorrespiratória. Primeiro elo, nós temos aí o desenho de um telefone, tá? O telefone, ele nos remete aqui. O que é que a gente precisa fazer quando a gente vê esse primeiro elo? O reconhecimento da parada cardiorrespiratória. Então, nós vamos reconhecer a parada cardiorrespiratória. Lá na frente, nós vamos discutir cada etapa desses elos, tá? Reconhecer a parada cardiorrespiratória e acionar o serviço médico de emergência. O segundo elo me diz que eu preciso fazer reanimação cardiopulmonar imediata, tá? RCP imediata, que nós chamamos de compressões torácicas. Agora, a partir de hoje, ninguém vai mais falar massagem cardíaca, tá? Massagem cardíaca não existe, massagem cardíaca é isso aqui. E no paciente parado, ele não quer massagem cardíaca, o coração parado quer compressão forte e eficiente, com o ritmo correto, para que esse coração ele volte a funcionar. No terceiro elo, nós temos aí um coração com fazendo um raio, né, no meio. Isso quer dizer o quê? Rápida desfibrilação.
Essa rápida desfibrilação requer a utilização do DEA, do desfibrilador externo automático, tá? O quarto elo mostra a ideia de uma ambulância, ou seja, são serviços médicos básicos e avançados de emergência, o SAMU, por exemplo, o 92, para realizar o transporte desse paciente até a unidade hospitalar. E o quinto elo, ele mostra para a gente um leito de hospital, com monitorização, enfim, um paciente, que mostra o suporte avançado, pós-PC, o suporte avançado de vida em cardiologia, que é, nesse caso aí nós temos já a utilização de drogas vasoativas, utilização de outros protocolos para esse suporte avançado de vida, tá? Nós temos o SAVAC, que é o suporte avançado de vida cardiovascular, e os cuidados pós-parada cardiorrespiratória. Tá? Então, esses são 5 elos. Nós precisamos aprender cada elo para que a gente consiga prestar assistência ideal ao nosso paciente. É a segurança do local. Então, antes de iniciar a cadeia de sobrevivência, é importante verificar se o local é seguro. Por quê? Imaginemos lá que sua vítima ela está lá caída no chão. Você encontrou uma vítima caída, desacordada, e debaixo da sua vítima tem um fio de alta tensão. Você toca na sua vítima sem olhar se o local é seguro. Você vai se tornar outra vítima. Você vai receber o choque, a descarga, e você vai se tornar outra vítima. Imaginemos que você esteja numa via pública, você não sinaliza a via pública para poder atender essa vítima, ou você não tira a vítima daquela via pública e coloca em um local seguro, mais seguro. Vem um carro, atropela os dois. Então, se torna outra vítima também. Então, gente, a segurança da cena, a segurança do local é extremamente importante para que a gente consiga prestar uma assistência segura, tanto para o profissional quanto para o paciente, tá? Então, sempre prezar pela segurança da cena. Depois nós vemos aqui para o reconhecimento da parada cardiorrespiratória. Então, como é que eu vou fazer o reconhecimento da parada cardiorrespiratória? Se eu estou passando na rua, ou estou até mesmo em casa, encontro alguém desacordado, eu preciso reconhecer se a vítima está em parada cardiorrespiratória. Primeira coisa que eu vou fazer é verificar se a vítima ela está inconsciente. Então, para isso, eu preciso ficar de joelhos do lado da vítima, vou tocar no ombro da vítima ou na clavícula, que são esses dois ossos que nós temos aqui dos lados, tá? Vamos tocar forte, tá? Forte, e falar em voz alta, então de voz alta com ele. Senhor, Senhor, o Senhor está bem? Então, é assim que a gente deve fazer, para ver se ele acorda, se ele apresenta alguma reação. Porque se eu fizer isso incomoda, eu fazer forte, isso dói com a ponta dos dedos. E ele tiver alguma reação, então possivelmente não, com certeza não está parado. Se ele apenas abrir o olho para você, ele não está parado. Tá? Então, Senhor, Senhor, o Senhor está bem? Seu paciente não lhe respondeu. O paciente ele não está acordado, tá? Ele não está respondendo ao seu estímulo. Então, significa que ele está inconsciente. Tá? Seu paciente está inconsciente. A imagem mostra aqui para a gente como é que é feito. Seu paciente está inconsciente. Segundo passo, vamos verificar pulso e respiração. O pulso no adulto, nós verificamos, pulso no adulto e adolescente, nós vamos verificar nas carótidas, 2 artérias que nós temos aqui, ó. Lógico que eu só vou verificar de um lado, não preciso verificar dos dois simultaneamente, eu vou verificar apenas de um lado. A carótida, ela fica entre a traqueia e esse músculo que nós temos aqui, que é chamado esternocleidomastóide, tá? Então, nessa cava que nós temos aqui, nós temos a traqueia. Gostaria que vocês colocassem, ó, o dedo aí, indicador e polegar, ou indicador, desculpa, e médio, nessa direção. Sintam o pulso de vocês. Esse é o treinamento que nós devemos fazer para que a gente consiga atender o paciente e conseguir sentir o pulso dele também, ó. Já senti o meu aqui, deixa eu tentar do outro lado. Senti também. Então, dos dois lados tem pulsação. Então, eu consigo sentir o pulso. É importante que vocês treinem isso em vocês para que vocês consigam prestar essa assistência ao paciente, consiga sentir esse pulso também no paciente. Tá? Então, chequei o pulso. O paciente não tem pulso. Respiração, como é que eu vou checar? Ao mesmo tempo que eu estou checando o pulso, eu coloco a mão, os dedos no pulso, posso colocar a mão no tórax do paciente para saber se tem elevação torácica, ou eu posso colocar essa região da mão próximo ao nariz do paciente, porque é mais sensível. Qualquer movimento respiratório eu consigo sentir.
tá? Qualquer saída de ar pelo nariz eu consigo sentir nessa região da mão. Então eu faço esse movimento. O paciente não tem pulso e não respira, ele está parado. No bebê, isso muda. No bebê eu não vou verificar a artéria carótida. No bebê eu vou verificar a artéria braquial. Tá? Então no braço do bebê, nessa curvatura aqui do braço, tá? Na região interna ao corpo, nós vamos sentir o pulso do bebê. Tá? Então o bebê nós vamos verificar na região braquial. E respiração do bebê é mais interessante que seja verificada no abdômen. Expõe o tórax do bebê e olha o abdômen. E vai ter elevação abdominal para mostrar se ele está respirando ou não. Como mostra essa imagem aqui, a verificação do pulso carotídeo no adulto e a verificação do pulso braquial no bebê. Tá? Nessa fase, onde você verificou pulso e respiração, se você puder levar a cabeça do paciente, só pegar aqui ó, no mento ou queixo, na testa aqui do paciente, na cabeça do paciente, e fazer esse movimento para cima. É levar a cabeça do paciente, se ele não for vítima de nenhum trauma, tá? Então, é levar a cabeça do paciente só para poder ver se esse paciente consegue respirar com esse movimento, tá? É só uma forma de você verificar se ele consegue respirar. Se você fizer isso, ele conseguir respirar, consequentemente ele não está parado, tá? Mas verifique pulso e verifique respiração. Eleve o queixo do paciente, verifique pulso e respiração. Não tem pulso, não respira. O que é que nós vamos fazer? Acionar o serviço médico de emergência. Lembrando, gente, que essa checagem, deixa eu voltar aqui, essa checagem de pulso e respiração, ela não pode durar menos que 5 segundos, nem mais que 10 segundos. Tá? Então, ela deve acontecer entre 5 e 10 segundos. Por quê? Tempo é cérebro. Tá? Então, nós não podemos demorar muito tempo para checar essa respiração. Ah, professor, e se eu não estiver conseguindo checar o pulso do paciente? Ele não está inconsciente e não respira, mas eu não estou conseguindo checar o pulso. Não perca tempo. Tá? Você não vai perder tempo tentando checar o pulso do paciente. Se você não tá vendo que ele está inconsciente, ele não respira, você não está conseguindo checar o pulso, já pode acionar o serviço médico de emergência e começar as compressões torácicas, tá? Porque se ele não estiver parado, ele vai te dar vai ter alguma reação durante as compressões. Acionamento do serviço médico de emergência, como é que deve ser feito? Geralmente, quando o paciente está parado, ele está, ou pode estar em casa, tá? Se você estiver sozinho, tem duas situações. Você pode estar sozinho com a vítima, ou você pode ter mais pessoas do seu lado. Se você estiver sozinho, você pode ligar para o SAMU 192, colocar no Viva Voz. Enquanto você já está comprimindo o tórax, você já está fazendo a solicitação ali para o SAMU 92, Serviço Médico de Emergência. Se você estiver num local onde tem mais pessoas, o que é que você vai fazer? Você vai pedir ajuda. Porque numa situação dessa, o que mais junta próximo à vítima é curioso. Enche de curioso próximo da vítima. Então você vai pedir ajuda a um dos curiosos. Só que essa ajuda tem que saber ser pedida. Porque se eu apenas falo da seguinte forma: gente, liguem aí para o SAMU, por favor, de forma que tem um paciente parado, vai ficar assim, um se debatendo, muita gente vai pegar o telefone ao mesmo tempo, aí vai ter problema com a linha telefônica e você não vai conseguir nunca ter acesso, conseguir ter contato com o SAMU para poder solicitar essa ajuda. Então, como é que você faz essa solicitação de ajuda para acionar o serviço médico de emergência? Você vai apontar alguém que esteja ali, você vai responsabilizar alguém. Você vai olhar para a pessoa, direcionar para a pessoa e dizer assim: ei, você, liga para o SAMU 192 e traga um DEA. Ou seja, você responsabilizou alguém. E quando eu digo assim, traga um DEA, é importante porque o DEA, ele em locais de grandes circulações ou próximos a eles, como portos, aeroportos, shopping, sempre tem o DEA disponível. Tá? Então o DEA ele é muito autodidático, ele é muito fácil de ser utilizado em esses locais. Tem já pessoas, inclusive, treinadas para a utilização do DEA. Tá? Então a gente pode nem esperar o SAMU chegar com o DEA. Se já tiver um DEA disponível, já posso instalar também no paciente. Mais à frente vocês vão entender o que é o DEA. E lá no meu vídeo da aula prática sobre parada cardiorrespiratória também eu mostro para vocês o DEA e explico como que é a utilização dele. Tá? Então eu chamei ajuda. Eu vou iniciar as compressões torácicas. Vou iniciar a RCP, que é a reanimação cardiopulmonar ou ressuscitação cardiopulmonar. Coloco a vítima deitada em superfície plana, possivelmente se ela, vamos supor que seja em casa, a vítima parou, está na cama,
eu preciso colocar ela em uma superfície rígida, porque a cama não permite que eu faça a compressão torácica de forma efetiva. Nem cama, nem sofá, local nenhum que seja acolchoado, eu não consigo fazer compressões efetivas. Você precisa estar em uma superfície rígida. Então, eu posso colocar a vítima no chão. Tá? Fica isso no suporte básico de vida extra-hospitalar, tá, gente? Fique de joelhos do lado da vítima e coloque uma mão sobre a outra, nessa posição, entrelaçado a mão sobre a outra. A região da mão que nós vamos colocar no tórax da vítima é essa, região hipotenar, tá? Vamos colocar sobre o tórax da vítima. Em que parte do tórax? No meio. Posso dividir o tórax em cima do osso, chamamos de externo. Então, vamos dividir o tórax dessa vítima no meio e vamos colocar essa mão sobre o tórax. Isso no adulto e no adolescente nós vamos fazer dessa forma, tá? Mãos entrelaçadas sobre o tórax do paciente e eu vou ficar no ângulo de 90 graus sobre esse paciente para realizar essas compressões torácicas. Na criança, a depender do tamanho da criança e no bebê, nós vamos utilizar os 2 dedos, indicador e médio, para realizar as compressões no tórax, ou eu vou utilizar os 2 polegares, dessa forma, para fazer as compressões no tórax dessa criança, tá? Como mostra aqui a imagem para vocês. No adulto, e aqui no bebê, como é que é feita a posição das mãos. Professor, é um adolescente ou uma criança que é grande, mas não requer que eu faça uma compressão colocando toda a minha força com as 2 mãos. Eu utilizo apenas uma mão, tá? A depender do tamanho da criança e do adolescente, eu utilizo apenas uma mão, mas também colocando a região hipotenar para fazer essa compressão torácica, tá? E a partir de hoje, quem já tinha aquela ideia de fazer massagem cardíaca, podem esquecer a ideia de massagem cardíaca. Massagem cardíaca não existe. Massagem cardíaca é isso aqui. Estou massageando o peito do paciente, isso não faz coração voltar. O que faz coração voltar é compressão. Então, eu vou comprimir tórax, eu não vou massagear o tórax. Tá? Então, o termo certo é compressão torácica, não massagem cardíaca. Certo? Então, nós temos aqui um exemplo. Então, durante essas compressões, é importante ressaltar que os braços eles precisam estar bem estendidos, tá? O braço bem estendido. Eu não posso dobrar o cotovelo, tá? Para fazer essas compressões. Eu preciso manter um ritmo de compressão entre 100 a 120 compressões por minuto. Professor, como é que eu vou conseguir fazer isso? Eu sempre indico vocês ouvirem a música Stay Alive, de Binguis, que ela nos faz com que a gente treine no cérebro da gente um ritmo de compressão. No vídeo que eu postei para vocês, da aula prática de parada cardiorrespiratória, eu coloco o trecho da música no momento que eu estou fazendo compressão torácica, já para vocês também pegarem esse ritmo aí, tá? E eu preciso rebaixar esse tórax, aprofundar esse tórax, 5 centímetros pelo menos, para poder manter a efetividade dessas compressões, tá bom? Uma figurinha mostrando para vocês. E aí vem a questão do DEA. O DEA, gente, ele é extremamente importante, porque o DEA ele vai tratar os ritmos que são ritmos chocáveis, ritmos desfibriláveis no momento da parada cardiorrespiratória. Isso aí vocês vão aprender em um outro momento sobre essa questão dos ritmos cardíacos. Mas o DEA ele é extremamente importante. O DEA ele é muito fácil de ser utilizado. Na videoaula também que eu trago no laboratório, eu mostro como é que deve ser utilizado o DEA. A questão da colocação das pás, como é que você liga o DEA, em que momento você desfibrila, o DEA vai lhe dizer tudo, ele vai ensinar tudo o que tem que ser feito para assistência ao paciente. Então, ele é bem autoexplicativo, muito fácil de ser utilizado. Qualquer pessoa que pega o DEA uma vez e ele entende um pouquinho sobre o DEA, ele consegue utilizar em qualquer situação. Tá? Então, lá no vídeo, eu mostro para vocês como é a utilização do desfibrilador externo automático, que é uma ferramenta extremamente importante, principalmente para assistência da parada cardiorrespiratória ao adulto. Tá? Então, aqui é a imagem do DEA. O DEA que nós temos disponível, que eu trago na aula prática para vocês, é diferente só o design, mas a funcionalidade e a forma de liga, desliga, de aplicação de choque é a mesma. Ela não muda. Tá? Nós temos aqui falando um pouquinho sobre o transporte do paciente para a unidade hospitalar, feita pelo SAMU 92. Tá? Então, assim que o SAMU chega na cena, ele vai pegar o paciente, ele vai levar para a unidade hospitalar, e o suporte avançado e cuidados pós-PCR, que são os cuidados avançados que vão ser feitos lá no hospital com esse paciente, que já entra o SAVAC, que é o suporte avançado de vida cardiovascular. Tá? Voltando um pouquinho para o protocolo de parada cardiorrespiratória, é importante discutirmos uma coisa.
meu paciente está em parada, encontrei uma vítima de parada cardiorrespiratória na rua. Eu ventilo ou não ventilo essa vítima? Eu faço respiração boca a boca ou não faço? Não. O protocolo pede para não fazer respiração boca a boca. Se você tiver algum dispositivo de segurança, como uma face shield, uma pocket mask, você vai sim ventilar com eles. Se não, você não vai fazer ventilação. Ah, professor, mas alguém que eu conheço, é um familiar, é alguém conhecido, aí fica a critério seu querer fazer ou não, tá? Devido, gente, ao risco de contaminação que existe. Então, se é alguém que você conhece e você quer fazer, fica ao seu critério. Então, para fazer essa ventilação, caso você ache pertinente realizar a ventilação boca a boca, é necessário tapar o nariz da vítima, elevar o queixo, tapar o nariz e encher o seu pulmão de ar e soprar na boca do paciente. Tá? Por que eu tenho que tapar o nariz para poder soprar esse ar na boca? Porque senão o ar vai escapar pelo nariz dessa vítima. Tá? Então é importante fazer isso. Se eu quero fazer ventilação boca a boca ou eu tiver um dispositivo de segurança de ventilação, aí eu vou fazer 30 compressões no tórax, vou parar e vou ventilar 2 vezes. 30 compressões no tórax, vou parar e vou ventilar 2 vezes. Fazer isso até a ajuda chegar, tá? Se eu não tenho um dispositivo de segurança, se é alguém que eu não conheço, eu não quero fazer ventilação boca a boca, eu vou apenas comprimir o tórax até a ajuda chegar, tá? Vou comprimir o tórax até a ajuda chegar e não vou ventilar o paciente, não tem problema. O importante é eu manter sangue circulando para oxigenar esse cérebro, manter o sangue, manter perfusão cerebral, certo? Então aqui tem algumas coisas do que fazer e o que não fazer durante uma parada cardiorrespiratória. O que os socorristas devem fazer: realizar compressões torácicas com frequência de 100 a 120 por minuto, comprimir o tórax na profundidade de 5 centímetros, permitir o retorno total do tórax, minimizar as interrupções, ventilar o paciente adequadamente, caso você tenha algum dispositivo de segurança. O que não deve ser feito: comprimir uma frequência inferior a 100 ou superior a 120, comprimir uma profundidade inferior a 2 polegadas ou 5 centímetros, né? Abaixo de 5 centímetros. Não pode se apoiar sobre o tórax do paciente, fazer força lá para baixo no tórax do paciente, porque eu preciso permitir o retorno total desse tórax. Não pode interromper as compressões torácicas mais de 10 segundos e aplicar também ventilação excessiva. Não pode, tá? E aqui é um resumo dos componentes, no caso de adultos, adolescentes, crianças e bebês, tem todo um resumo, tá? Esse resumo vocês têm acesso a ele lá no Guidelines, que eu vou postar, que eu postei no e-book para vocês, o Guidelines da AHA 2015, tem todos esses resumos desses componentes, tá? Então é importante ler o resumo dos componentes para que vocês fixem melhor esse conhecimento. Tá? Então ele vem trazendo todas as questões sobre via aérea, sobre frequência de compressão, profundidade de compressão, posicionamento das mãos, relação compressão-ventilação para cada faixa etária. Tá? Então nós temos tudo aqui muito bem explicado, certo? Então, gente, não esqueçam de assistir o vídeo da aula prática de parada cardiorrespiratória. É isso aí, galera. Finalizamos mais uma aula. Até a próxima e fiquem com Deus.